espada, nem com lança, porque... Paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Eu espero que vocês estejam aproveitando, estejam gostando do livro de Ruth, como eu gosto muito do livro de Ruth. Não esquece de deixar seu like, obrigado a você que já deixou seu like. Se você ainda não deixou, dá tempo de você apertar o sinalzinho aí de positivo e deixar um comentário, ajuda muito. Hoje nós vamos falar do último capítulo, quando Boaz vai até os anciãos lá de Israel para exercer o seu direito de resgate sobre as terras de Elimeleque, porque ele era um parente de Elimeleque, marido da Noemi, para tomar a Ruth como esposa dele. Com certeza o preço deveria ser muito alto, mas ele dispunha das condições para fazer a aquisição das terras do Elimeleque. Esse direito de resgate está descrito em Deuteronômio 22, do 5 ao 10. Deuteronômio 22, do 5 ao 10. Se você quer entender sobre esse direito que eles tinham de resgate sobre terras e sobre a parente, no caso da Noemi, com certeza você pode voltar lá em Deuteronômio e ler sobre o direito de resgate. Do casamento de Boaz e Ruth nasceu Obed. Obed, que é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Aleluia! Essa história que tinha tudo para acabar como tragédia foi mudada pela intervenção do Senhor, pois é dessa linhagem de Obed que veio o Senhor Jesus, o resgatador de toda a humanidade. Então nós passamos de um resgatador, Boaz, na figura de um resgatador, para o grande resgatador da humanidade, que é o Senhor Jesus. Glorifique a Deus por isso. A estrangeira Ruth éramos nós, fadadas à miséria, ao sofrimento, à dor, mas que graças a Jesus, ele nos resgatou, ele nos fez seu povo, sua herança, e nos deu a salvação e a vida eterna. A maneira como Boaz vai se apresentar, aquele que era o parente que tinha mais direito às terras do Elimeleque, é muito diferente da nossa cultura. Nós não temos essa cultura, mas naquele tempo era preciso que se obedecesse à ordem. Quem tinha mais direito de resgate teria que pedir ao outro se ele autorizaria ou se ele estava mais interessado. Sabe aquela coisa de direito de compra? Olha, você tem mais direito de compra porque você já mora na casa, então uma coisa mais ou menos assim. Era o que ele foi fazer, o Boaz foi fazer lá. Então, ele deveria resgatar as terras de Abimeleque e ainda ele queria casar-se com a Ruth, como era o direito dele, e isso é bastante diferente do que a gente faz, né, gente? Ele então concorda que Boaz seja o resgatador, ele não estava interessado nas terras do Elimeleque, nem em casar com a Ruth, então ele passa o direito e ele dá uma de suas sandálias, que era uma forma como se oficializavam os negócios em Israel. Versículo 8 fala isso. Olha que interessante, é como se você fosse ao cartório e você registrasse a escritura e, olha, contrato feito, negócio selado. Ele tirava uma sandália, então um levava uma sandália e o outro ficava com a outra sandália, numa coisa de acordo que havia sido selado entre eles. É um negócio bastante diferente do que nós estamos acostumados, mas era assim que funcionava a lei lá em Israel. Boaz então toma todos os líderes daquele lugar por testemunhas e todo o povo ali presente que teria direito às terras de Elimeleque e também a casar-se com a Ruth, a Moabita. Versículo 10. Todos os líderes confirmam. Eles desejam a mesma sorte de Raquel e Leia, que formaram as 12 tribos de Israel. Versículo 11. E que a família deles fosse como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Versículo 12. E assim, Boaz se casa com a Ruth, que lhe dá um filho, e as mulheres de lá louvam ao Senhor, que não deixou a Noemi sem um resgatador. Todas celebraram com alegria o nascimento de Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Versículo 17. Então aqui nesse capítulo a Bíblia vai descrever toda a genealogia dos antepassados de Davi, porque daqui a pouco a gente vai começar a história de Saul em 1 Samuel e depois de Davi em 2 Samuel. Como nós podemos ver nesse capítulo, quem honrou foi honrada, quem creu foi abençoado,
quem seguiu ao Deus verdadeiro foi próspero e abençoado. Aqui não conta o que aconteceu com a órfã, que é a outra que abandonou a Noemi, a outra nora. Mas nós sabemos que para Ruth a história terminou bem. Por quê? Porque ela decidiu seguir o Deus verdadeiro. Deixou seus deuses falsos e foi seguir ao verdadeiro Deus dessa palavra. Então não é diferente com ninguém que deseja seguir a Cristo de corpo, alma, coração e espírito. As coisas boas nos acompanham. Que essa história nos ensine a continuar confiando, crendo, aprendendo cada dia mais com essa preciosa e poderosa palavra. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta, se o Senhor nos permitir, já com o livro de 1 Samuel. Eu espero que vocês tenham gostado do livro de Ruth, como eu amo o livro de Ruth. Leiam de novo e peçam ao Senhor para trazer luz, para o Espírito Santo trazer entendimento a você de tudo que você lê nessa palavra, porque tudo nessa palavra está relacionado ao Senhor Jesus. Ele é essa palavra revelada nos nossos corações. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa.